Olá, meu nome é Alfredo e este é o 10º vídeo da série sobre lógica de predicados. Veremos algumas validades lógicas e como demonstrar que algumas fórmulas ou sentenças são inválidas logicamente. Vamos começar? Vamos começar lembrando como que é a definição para validade lógica. E nesse caso, começamos fixando uma linguagem. Essa linguagem vai conter constantes, funções, predicados e assim por diante. Vamos dizer, nesse caso, que uma fórmula φ ela é válida se e somente se todos os modelos nessa linguagem, todo L modelo, é tal que M satisfaz a fórmula φ. Ser válido logicamente é dizer que qualquer que seja a situação, aquela fórmula vale. E de modo similar, nós vamos ter o critério para dizer que uma fórmula é inválida. Uma fórmula φ ela é inválida se existe um modelo na linguagem apropriada tal que esse modelo não satisfaz a fórmula. Perceba que uma fórmula ser logicamente válida são todos os modelos têm aquela propriedade. Para que a fórmula seja inválida, basta que exista um que é contra-exemplo daquela fórmula. Vamos agora demonstrar algumas validades e invalidades importantes da lógica de primeira ordem. Elas, em geral, ou em muitos casos, são equivalências. Então, vamos lembrar como vamos fazer para demonstrar essas equivalências. Queremos estabelecer, por exemplo, que uma fórmula φ é equivalente a uma fórmula ψ. Nesse caso, vamos supor um modelo qualquer M, um modelo arbitrário, porque a fórmula tem que valer em todos os modelos. Supondo um modelo arbitrário, vamos demonstrar que φ implica ψ nesse modelo e nesse modelo também ψ implica φ. Vamos então agora começar com alguns exemplos desse tipo de validade. Existe x tal que existe y, φ é equivalente a existe y tal que existe x tal que φ. Perceba que o que estamos fazendo aqui é inverter a ordem dos quantificadores. O x aparece primeiro no lado esquerdo e o y aparece primeiro no lado direito. Como que fazemos para demonstrar essa validade lógica? Temos que começar supondo que um modelo qualquer, um M, ele satisfaz a fórmula da esquerda. E a partir dessa suposição, vamos demonstrar que esse mesmo modelo satisfaz a fórmula da direita. Então, ao supor que M satisfaz que existe x tal que existe y tal que φ, podemos concluir que existe alguém, algum objeto, um A, no domínio do nosso modelo, que é tal que M satisfaz a fórmula agora com o x substituído pelo valor A. Perceba que aqui usamos somente a definição de um modelo satisfazer uma fórmula com um existencial. E nós seguimos com a aplicação dessa mesma definição, só que agora com o y. Então, nesse caso, vai existir um b, que pode ser um outro objeto qualquer do nosso domínio, tal que agora eu posso substituir o valor de y nessa fórmula. Perceba que aqui nós estamos fazendo um abuso de notação para indicar que estamos substituindo o y pelo valor b com esse parêntese aqui ao lado da fórmula φ. Esse parêntese está indicando que a primeira variável, a x, está sendo substituída pelo valor a, então toda vez que você encontra um valor a, x, você substitui pelo a, e toda vez que você encontra um valor y, você substitui pelo b. Ok, e agora nós temos essa validade. Sabemos que o modelo satisfaz para dois objetos A e B, satisfaz a fórmula φ, φ com esses dois valores. Então, nós seguimos com a demonstração da fórmula da direita. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós selecionamos um valor A do nosso modelo e ele satisfaz a fórmula existe y tal que φ com o A substituindo o x, e nós encontramos um outro objeto, ou possivelmente o mesmo, tal que agora esse objeto vai satisfazer a fórmula quando eu substituo o y pelo b
dado que eu substituí o x pelo a. E agora, vamos demonstrar a fórmula da direita, o existe y, tal que existe x, tal que φ. E vamos fazer isso para poder estabelecer a implicação. Supondo que o modelo satisfaz a fórmula da esquerda, podemos concluir que vale a fórmula da direita. E como que vamos fazer isso? Vamos simplesmente usar novamente, só que agora na direção oposta, a definição do existencial. Nós sabemos, nesse caso, que existem esses dois objetos, A e B, e eles são tais que o modelo satisfaz a fórmula φ com A e B no lugar de x e y. E, portanto, como vale essa fórmula para o A no lugar do x, eu posso usar agora a definição do existencial, da satisfação para o existencial, e obter que o modelo satisfaz a fórmula existe x tal que φ com x e b. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tem um objeto A que satisfaz uma propriedade. Então, eu posso concluir que existe um objeto que satisfaz a propriedade. Só que agora estamos fazendo na ordem oposta. Nós tínhamos existe x, existe y, nós instanciamos para A e B, que são os exemplos da propriedade, e agora estamos retornando, só que vamos começar retornando o existencial para o x primeiro e depois para o y. Então seguimos agora com a definição do existencial, agora aplicando para o b. Então vamos chegar exatamente na fórmula da direita, que é a fórmula existe y, existe x, tal que φ. Eu mantive o x e y aqui para ficar claro que eles voltaram para as posições adequadas, né? Nós reinstanciamos o x e o y para exatamente as posições da fórmula original. E, portanto, nós concluímos aquilo que queríamos. Note que agora estabelecemos que vale a implicação, porque da suposição que vale à esquerda, provamos que vale à direita. Isso significa, na definição de satisfação, que o modelo satisfaz a implicação. Nós já estabelecemos isso nos vídeos anteriores. Agora, precisamos estabelecer a fórmula como um todo. Observe que a prova da relação contrária, da direção contrária, de que a fórmula da direita implica da esquerda, ou seja, o modelo satisfaz existe y, tal que existe x, tal que φ, implica existe x, tal que existe y, tal que φ, essa fórmula vai ser obtida de modo similar. Nós vamos instanciar o y, instanciar o x, depois vamos retornar usando a definição, só que agora na ordem inversa. Vamos começar reintroduzindo o existencial para o y e depois para o x. Então, vamos pular essa demonstração, que vai ser exatamente igual à definição anterior, à demonstração anterior, e vamos estabelecer agora tudo o que nós queríamos. Perceba, nós provamos que vale as duas direções. E, como M é um modelo qualquer, nós podemos dizer que a fórmula é logicamente válida. E fazemos isso porque não usamos nenhuma propriedade particular, específica do M que nós tomamos. Qualquer que fosse o M, ele satisfaria exatamente essa propriedade. Então, essa fórmula ela é satisfeita por todos os modelos e, portanto, é uma validade lógica. Continuamos aqui com alguns outros exemplos. Nós temos uma fórmula muito similar, que é a fórmula da inversão da ordem dos quantificadores universais. E a demonstração para ela é muito semelhante ao que acabamos de fazer e vai ficar como um exercício, tanto aqui como depois nas listas de exercícios que nós temos no nosso site. Agora, vamos lembrar, e agora de modo intuitivo, a demonstração que nós fizemos de modo um pouco mais rápido no vídeo anterior, em que definimos a noção de validade lógica. Essa é a ideia de que, se existe um x tal que para todo y vale a fórmula φ, então podemos concluir para todo y existe x tal que φ. Lembra que nós comentamos que não vale a direção oposta e vamos demonstrar isso aqui nesse vídeo. Agora, vamos demonstrar apenas de modo um pouco mais intuitivo e rápido o que está acontecendo para que digamos que essa fórmula vale. Observe que estamos escrevendo aqui um diagrama com todos os objetos do nosso modelo, de um modelo qualquer. Então, na fórmula da
esquerda, nós temos existe y, tal que para todo y. Existe x, tal que para todo y. Nesse caso, estamos dizendo que existe um objeto A, um objeto qualquer do nosso domínio, que é tal que todos os objetos do domínio, que é o que estamos representando no lado direito, são tais que a fórmula vale. Então, nós estamos, de um certo modo, admitindo que o A que nós selecionamos no modelo é tal que φ de AB vai valer para todos os Bs. Então, observe o seguinte, se queremos estabelecer que vale a fórmula agora da direita, então temos que, dado um D qualquer, a fórmula φ de AD, ela de fato vale, porque nós dissemos que o B é um objeto qualquer. φ de AB vale para qualquer que seja o B do domínio. Em particular, vale para um D qualquer que nós selecionamos. Então, nesse modelo, vamos ter que existe um x, no caso é o próprio A, tal que vale para esse D qualquer que nós tomamos. E como o D é um D qualquer, um D genérico, então nós podemos concluir que o modelo satisfaz a fórmula agora para todo y existe um x tal que vale φ de x, y. Continuamos então com a demonstração de que a implicação na direção oposta não vale. Ou seja, a fórmula para todo y existe x tal que φ implica existe x tal que para todo y φ, ela não é válida. Não é válida, logicamente. O que significa ser não válida? Nós vimos aqui no início do vídeo. Significa que existe algum modelo que não satisfaz essa fórmula. Ou seja, nós temos que encontrar um contra-exemplo, um contramodelo, um modelo que invalida essa relação. E como que vamos estabelecer isso? Temos que encontrar um modelo que não satisfaz essa implicação. E lembra da lógica proposicional, para que uma implicação não valha, o que nós temos que ter é que um modelo ou uma valoração satisfaz a fórmula da esquerda, o antecedente, mas não satisfaz o consequente. Se uma implicação falha, quer dizer que eu tinha a condição, mas não tenho a consequência. Então, nesse caso, nós temos que encontrar um modelo que valida a fórmula para todo y existe x tal que φ e, ao mesmo tempo, ele invalida a fórmula existe x tal que para todo y vale a fórmula φ. Então, o que temos que encontrar nesse caso? Temos que dizer quem é a nossa fórmula φ, uma fórmula φ exemplo, e também dar um modelo que invalida a fórmula como um todo, o que significa isso que nós acabamos de escrever. Valida o antecedente e invalida o consequente. Vamos fazer isso a partir de uma fórmula φ bem simples. Digamos que a fórmula φ é x se relaciona com y. Vamos então mostrar que existe um modelo que invalida essa fórmula. Veja que a fórmula que nós queremos que seja falsa, ela está dizendo, agora, dado que o φ é x se relaciona com y, que ninguém se relaciona com todos. Existe um objeto x, é falso que existe um objeto x, tal que x se relaciona com todos os y. Então, para que isso seja falso, eu preciso que nenhum objeto se relaciona com todo mundo, para que essa fórmula seja falsa. E para que a fórmula anterior seja verdadeira, eu preciso que todo mundo se relacione pelo menos com alguém. Para todo y existe um x, tal que x se relaciona com y. Então, o x se relaciona com pelo menos alguém, mas nunca com todos. Como que vamos demonstrar, vamos montar esse modelo? Vamos montar aqui graficamente esse modelo. Vamos escolher três objetos, um objeto A, B e um C, e vamos dizer que o A se relaciona com B, o B com C e o C com o A. Observe que todos os objetos se relacionam com alguém, mas todos os objetos também não se relacionam com todos. O que significa isso? O A se relaciona com B, mas o A não se relaciona com C. O C se relaciona com o A. Certo? Então, o A se relaciona com B, não se relaciona com C. O B se relaciona com C, mas não se relaciona com o A. E o C se relaciona com o A, mas não se relaciona com o B. E, portanto, nós vamos ter que, de fato, esse modelo
ele satisfaz a fórmula para todo y existe um x, tal que x se relaciona com y. Veja, para o a no lugar do y, nós sabemos que o b satisfaz a propriedade, porque o x se relaciona com o y, o a se relaciona com o b. E agora o b se relaciona com o c se relaciona com a e, ok, essa fórmula vale. Todo objeto y tem um x que faz com que esse x se relacione com o y. Agora vamos observar que a segunda fórmula não vale. Observe o seguinte, queremos ver se vale, existe x tal que para todo y, x se relaciona com y. Então, vamos tomar aqui o A se relaciona com o B, mas não se relaciona com o C. O B se relaciona com o C, mas não com o A, e o C com o A, mas não com o B. Então, essa fórmula é falsa, e nós estabelecemos que a implicação de fato não vale. Nós temos um exemplo, um modelo, que satisfaz a fórmula anterior, mas não satisfaz a sua consequência. E, portanto, essa fórmula não é, em geral, válida. Ela não vale para todos os modelos. Existem alguns que não satisfazem essa fórmula e, portanto, ela não é uma validade lógica. Vamos seguir agora com um tipo diferente de validade. Veja, nós trabalhamos com dois quantificadores e como alterar ou não a ordem deles. Agora vamos ver como os quantificadores eles se distribuem nos conectivos lógicos, nos conectivos proposicionais. Então vamos estudar a distributiva nos conectivos. E vamos começar com a seguinte fórmula. Nós temos existe x tal que φ ou ψ. E isso é equivalente a existe x tal que φ ou existe x tal que ψ. Essa fórmula ela é uma validade lógica. E vamos ver a partir do uso das definições de satisfação que nós já conhecemos. Supõe um modelo qualquer, um M geral, e não vamos usar nada em particular dele, que satisfaça a fórmula da esquerda, o existe x tal que φ e ψ. E, a partir disso, nós podemos concluir que existe um A que eu posso substituir no lugar do x, tanto para a fórmula φ quanto para ψ, tal que ele vai satisfazer essa fórmula, né? Então, para algum A do nosso domínio, nós vamos ter que o modelo satisfaz a fórmula φ para o A e ψ para o A. Agora, o que nós podemos fazer? Vamos usar a definição de satisfazer uma disjunção, um ou. Nós sabemos que um modelo satisfaz uma fórmula ou outra se o modelo satisfaz uma fórmula ou ele satisfaz a outra. E, portanto, podemos abrir, como acabamos de fazer aqui. E agora, vamos usar a definição do existencial. Se existe um A que satisfaz a fórmula, então podemos dizer que o modelo satisfaz a fórmula que diz existe um x tal que φ. E, portanto, a fórmula ou a expressão que diz o modelo satisfaz φ de A, ela implica, ela tem como consequência que o modelo satisfaz que existe x tal que φ. E, do outro lado, nós temos exatamente a mesma relação. O fato de que M satisfaz ψ de A nos dá que M satisfaz existe x tal que ψ. E agora vamos usar na direção oposta, né, a definição de satisfazer uma disjunção, um ou, e vamos concluir a partir do fato de que M satisfaz existe x tal que φ e M satisfaz existe x tal que ψ, vamos provar, né, vamos estabelecer que o modelo ele de fato satisfaz a fórmula existe x tal que φ ou existe x tal que ψ. Observe que a relação oposta, ela também vai funcionar. Nós podemos entender isso de modo intuitivo, mas vamos deixar aqui isso para a parte dos exercícios, estabelecer isso de modo preciso. Mas observe que se existe alguém que exemplifica a propriedade φ e existe alguém que exemplifica a propriedade ψ, então, nesse caso, por exemplo, digamos que o objeto A, o objeto cadeira, exemplifica a propriedade
φ. Então, o objeto cadeira, ele exemplifica a propriedade φ ou ψ, porque ele já exemplifica uma delas. E da mesma forma, o objeto, digamos, mesa, ele exemplifica a propriedade ψ, então ele exemplifica a propriedade ψ ou φ. E, portanto, nós sabemos que existem objetos que exemplificam a propriedade φ ou ψ. Acabamos de estabelecer que o existencial ele distribui na disjunção, no ou. Então, nós podemos distribuir da mesma forma que fazemos com a multiplicação com a soma. O existencial distribuiu na fórmula φ ou ψ e virou existe x tal que φ ou existe x tal que ψ. Porém, isso não vai valer se nós temos uma quantificação universal para o ou. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Vamos demonstrar que não vale que para todo x, φ ou ψ é equivalente a para todo x, φ ou para todo x, ψ. E nesse caso, vamos estabelecer que, de fato, uma das direções vale, mas a outra não. Então vamos mostrar que não vale. A demonstração de que vale a outra direção pode ser feita como um exercício. Vamos aqui focar em demonstrar que ela não vale. E lembra que para demonstrar que não vale, nós precisamos encontrar um contra-exemplo, um modelo que vai invalidar essa fórmula e temos que encontrar fórmulas que podem ser usadas como exemplos para essa propriedade. Então vamos de modo simples, como aqui nós temos somente um quantificador, então só precisamos nos preocupar com um x, certo? Então vamos dizer que o φ é uma propriedade A aplicada ao objeto x, algo como ser alto, e a propriedade ψ é a propriedade B que se aplica ao objeto x, e ela diz que o x é bonito, algo assim. Pode ser qualquer propriedade poderia ser usada aqui. E vamos montar um modelo que exemplifica essa propriedade e, ao mesmo tempo, não vai satisfazer a propriedade da direita. Então, nós temos que encontrar um m que satisfaz para todo x, a de x ou b de x, mas não satisfaz que vale o a para todos os x ou vale o b para todos os x. E como que vamos fazer isso? Bom, nós temos duas propriedades. Vamos escolher aqui, vamos dizer que nós temos três objetos. Um A, um B, um C. Vamos montar esse contra-exemplo. Temos A, B e C. E vamos dizer, nesse caso, que o A, o objeto A, tem a propriedade A, mas não tem a propriedade B. Vamos dizer que o objeto B tem a propriedade azão, mas não tem a propriedade azão, mas tem a propriedade B. E o objeto C tem a propriedade A, mas não tem a propriedade B. Observe que, qualquer que seja o objeto tem ao menos uma das propriedades, certo? E, portanto, esse modelo, ele de fato vai satisfazer a fórmula para todo x, a de x ou b de x, porque sempre vale um ou o outro. Porém, observe que a propriedade A, ela não vale para todos os objetos, porque ela não vale para o objeto B. E a propriedade Bzão, ela não vale para todos os objetos, porque ela não vale nem para o A, nem para o C. E, portanto, esse modelo, esse modelo bem simples, ele é um modelo que contraria a propriedade que nós queríamos, certo? Ele invalida a distribuição do quantificador universal na disjunção. Agora, observe o seguinte, nós temos de fato que a propriedade da distributiva para o universal, para a quantificação universal, para o para todo, ela de fato funciona agora se, ao invés de usarmos o ou, usamos o e. Porém, a distributiva não vai valer para o existencial com a conjunção. A equivalência aqui não vai funcionar. Então, nós temos que existe x tal que φ e ψ, equivalente a existe x tal que φ e existe x tal que ψ, não vale.
Vamos deixar como exercício mostrar que a direção da esquerda para a direita vale. E aqui vamos demonstrar que a implicação da direita para a esquerda não vale. Para isso, temos que encontrar um contra-exemplo, um modelo e as propriedades apropriadas, tais que nós temos que o modelo satisfaz existe x tal que φ e existe x tal que ψ, porém não satisfaz que existe x tal que φ e ψ. Vamos tentar entender de modo intuitivo o que está acontecendo aqui. Perceba que o lado direito está dizendo que o x tem a propriedade φ, né? Existe um x tal que vale a propriedade φ, e existe um x que tem a propriedade ψ. Certo? Existem exemplos tanto para a propriedade x quanto para a propriedade ψ. Porém, a fórmula da esquerda ela diz algo a mais. Ela fala: existe alguém que exemplifica as duas propriedades. Certo? Então, pensando de modo intuitivo o que está acontecendo aqui, se, por exemplo, pensássemos φ e ψ, poderíamos pensar em propriedades opostas, como, por exemplo, ser alto e ser baixo. Bom, existem pessoas que são altas, existem pessoas que são baixas. Agora, existem pessoas que são altas e baixas ao mesmo tempo? Bom, isso seria falso, pelo menos nos modelos clássicos, certo? Então, agora, o que vamos fazer? Vamos montar de modo preciso quem é esse contra-exemplo. Vamos dizer que temos as propriedades A e B, Azão e Bzão, e vamos montar um modelo com 3 objetos, tal que eles tenham exatamente as propriedades adequadas. Vamos dizer que o objeto Azinho tem a propriedade A, mas não tem a propriedade B, o B tem a propriedade Azão, mas não tem a propriedade Bzão, e o C não tem nenhuma das propriedades. Observe que a propriedade A, que seria o φ, ela tem um exemplo, ou seja, existe x tal que φ. E a propriedade ψ, que é o B, de fato tem um exemplo, que é o nosso B. E, portanto, a propriedade existe x, a fórmula existe x tal que φ e existe y tal que ψ, ela de fato é verdadeira. Porém, não tem um objeto, um único objeto que contém ambas as propriedades, certo? O A satisfaz a propriedade Azão, embora não satisfaça a B. O B satisfaz a propriedade Bzão, porém não satisfaz a propriedade A, certo? E o C, claro, não satisfaz nenhuma das propriedades. Então não existe um exemplo que instancia exatamente as duas propriedades e, portanto, essa equivalência ela é falsa. Então nós trabalhamos com essas fórmulas sobre a distributiva, algumas delas valem e algumas delas não valem. E isso é bastante importante para entender o universo das validades lógicas em geral, certo? Ser válido é ser válido em todos os modelos, todas as situações. Ser inválido é ter exemplos onde ela falha. E foi isso que nós trabalhamos aqui. No próximo vídeo, nós vamos estudar as teorias de primeira ordem, as coisas, as teorias que podemos montar em cima desse arcabouço lógico e estudar a partir disso os silogismos. Então vamos recuperar um pouco dos silogismos aristotélicos que nós já mencionamos várias vezes para falar de exemplos, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.